Olá, meus amigos e amigas. Meu abraço a você. Hoje, 15 de fevereiro de 2025, sábado, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amém? Nosso texto hoje é o livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo 6, o versículo 3. Quero trazer essa palavra de Deus para te abençoar. Amém? Vamos aqui à leitura. Isaías 6:3 diz assim a palavra do Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? A visão do profeta Isaías, que ele tem no capítulo 6, continua aqui, no versículo 3. E o texto diz isso. E clamavam uns para os outros. Quem clamava? No versículo anterior diz que é os anjos, serafins, que tinham 6 asas, tá certo? E clamavam uns para os outros. Portanto, durante essa visão angelical de Isaías, havia um clamor a Deus. Isaías tem assim a percepção, a compreensão, eu vou dizer assim, da necessidade desse clamor a Deus. Isso é uma demanda, exatamente essa busca que nós devemos ter ante as dificuldades, as situações, clamarmos ao Senhor. Você busca aí a qualquer Deus, menos ao Deus eterno revelado em Jesus Cristo hoje para nós, tá certo? Então, eu vou dizer assim, clame a Deus hoje, Ele te ouve, creia nisso. Então, na visão de revelação a Isaías, ele tem essa compreensão de que havia um clamor a Deus. Agora, preste atenção, um detalhe que é muito importante. Dentro desse clamor, o que os anjos, o que os serafins estavam dizendo? Eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo. Amém? Isso não é feito de madeira, de ouro, de prata, de barro, de qualquer coisa que você imaginar. Não é homem, é Deus. Os anjos revelando a glória de Deus a Isaías, dizendo que esse Deus é santo, clamando a Deus, dizendo que ele é santo. Isso é importante, você entender isso, tá certo? O clamor, ele envolve um reconhecimento da santidade de Deus. Reconhecer a santidade de Deus. Era o que Isaías estava tendo essa revelação de Deus. Olha, Isaías, tu está aí no meio desse povo aí que está pecando. Judá estava pecando. Tinha abandonado Deus, estava servindo a outros deuses, abandonou Deus. Isso aqui é que eu machuquei o dedo ontem, tá certo? Amém. Sou um ser humano igual a você, tá bom? Apenas creio em Cristo fielmente. Mas olha, o clamor a Deus envolve reconhecer essa santidade de Deus. E por que santo, santo, santo? 3 vezes santo. Isso é uma alusão no Velho Testamento à Trindade, ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? Que no contexto do Velho Testamento ele é mencionado, aí na criação estava lá. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja a luz, e houve luz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a criação. Aqui Isaías, os anjos, os serafins, os querubins, dizendo que ele é santo. Portanto, no clamor a Deus, você precisa entender que você está clamando a um Deus santo. Amém? A um Deus Criador dos céus e da terra. Então, esse santo é essa alusão no Velho Testamento a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é compreendida com clareza no Novo Testamento. Amém? Vamos aqui ao texto, continuar, que diz assim: o Senhor dos Exércitos. Isaías, ele sabe que Deus é o Senhor que guerreia por Judá. Pelas experiências tidas de Israel, desde a tirada do Egito e tal, tudo isso que vai acontecer, Isaías tem essa compreensão que Deus é o Senhor dos Exércitos, é o Deus que guerreia por Judá, e o serafim está dizendo: olha, Isaías, tu não está aí sozinho não, o Senhor dos Exércitos está aqui, oh glória, amém, e ele está aqui, meu irmão, falando contigo nesse dia, tá certo? No dia que você ouvir, Deus está falando contigo, preste atenção. Então, na revelação, Isaías vai ter essa reafirmação, porque Isaías sabia disso, mas o Espírito de Deus, através dos serafins, anunciam, diz: olha, há um Deus santo em Israel. E a santidade de Deus, amado, tem uma coisa interessante. Aqui os serafins disseram:
toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero pensar isso aqui porque é muito interessante. Porque os serafins estão revelando para Isaías porque é aquilo que Deus quer falar com Isaías para que ele possa continuar abençoando, ajudar. E ele diz que a terra está cheia da glória de Deus. Mas como? Isaías está olhando para um lado e outro. Judá abandonou Deus, está servindo a outros deuses, sacrificando seus filhos a Satanás. Ah, Jesus! E aí Isaías fica assim, eu fico pensando que Isaías podia estar meio desesperançoso. Talvez como você esteja hoje, vendo tanta violência, né? Vendo aí o governo brasileiro defendendo o terrorista, vendo aí o nosso judiciário aplicando uma ditadura judicial no Brasil, que aí você pode estar meio desesperançoso, mas deixa eu te dizer, querido, a terra continua cheia da glória de Deus, apesar do ser humano pecador. Olha, por quê? Por causa da criação. Foi Deus que criou a terra, o universo e tudo que você imaginar. Por isso é que ela permanece cheia da glória de Deus, apesar de nós, seres humanos, pecadores, desobedientes a Deus, desde a queda de Adão. Judá estava nesse contexto, servindo a outros deuses. Mas eu quero pensar isso, que Isaías estivesse meio desesperançoso. Porque é um ser humano como eu e você, viveu em um contexto diferente do nosso, certamente 700 anos antes de Jesus nascer, mas Deus é o mesmo de eternidade, a eternidade não muda. Por isso aqui os anjos estão dizendo, Isaías tem um Deus que é 3 vezes santo, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito, 3 em pessoa, mas a mesma essência. Amém? Então, e esse Deus é o Senhor dos Exércitos, o Deus que guerreia por Israel, o Deus que luta por Israel, o Deus que luta por ti, o Deus que veio à cruz e morreu por você. Não sirva a outros deuses, não, sirva a Jesus. E a terra está cheia da sua glória, por causa da criação de Deus. Foi Deus que criou. Por isso é que a glória de Deus continua na terra, apesar da criação decaída desde Adão. E você talvez esteja aí hoje meio desesperançoso. Quero te dizer isso, tá certo? Que apesar da maldade de Judá, a revelação que Deus traz a Isaías, assim, olha, eu sou o Senhor dos Exércitos, e a terra que eu criei continua cheia da minha glória, hoje ainda. E quando a coisa ficou muito ruim, aí Jesus veio presencial. Deixa eu te dizer uma coisa, o fato mais importante não é o Elon Musk fazer um foguete da marcha ré, não, tá certo? Aleluia, o fato mais importante é Deus ter vindo na terra e habitado entre nós, morrido por mim, por você, para te dar uma eternidade. Amém, querido? Portanto, apesar da desesperança de Isaías naquele contexto, porque Judá estava pecando, apesar da desesperança hoje, porque o mal está em abundância, não se preocupe, o mal em abundância é uma permissão de Deus, vai ter um basta para ele, como para o Brasil já está chegando, eu creio. Amém? E no geral vai ter um basta geral de Deus também. Mas eu quero dizer que a terra está cheia da glória de Deus hoje. Você olhe para Deus. Porque a criação revela Deus. Olha, eu vou citar aqui o Salmo 19, ele é do 1 ao 14, eu vou ler todo não, que é muito grande, mas veja o versículo 1, 2, que diz assim, quem sabe eu possa ler mais, tá certo? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, não há linguagem nem fala, onde se não ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do tálamo e se alegra como um herói a correr a seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Eita glória! É lindo o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O cara que subiu a lua aí, eu esqueci o nome dele, é um dos 3 lá. Quando ele olha de cima para baixo, ele diz, meu Deus, vendo a glória de Deus. Olha, meu querido,
a terra continua cheia da glória de Deus por causa da criação de Deus. Assim eu quero pensar isso, como Isaías estava um pouco desesperançoso, e o anjo do Senhor veio, revelou a Isaías, diz, olha, tem um Deus aqui que é o Deus dos exércitos, tem um Deus aqui que é o Deus que dá vitória a Judá, tem um Deus aqui que é o Senhor que é santo, 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 e que ele continua, não abandonou não. Jesus subiu ao céu, mas mandou o Espírito de Deus, não abandonou a terra, não, se volte para Jesus. O que Judá precisa fazer naquele contexto era se voltar para o Deus de Israel, o Santo de Israel, o Santo que já tinha dado tantas vitórias a eles. Não se voltaram, foram levados cativos. Já expliquei, tem uma coisa especial com Israel na vinda de Jesus, isso vai acontecer. Mas eu quero te trazer essa palavra hoje, meu irmão. O Deus Santo continua na terra. Eu estou falando aqui em nome dele para te abençoar. Em nome de Jesus, o Deus Santo, 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 a sua glória continua na terra. Só vai sair aqui quando a igreja dele for arrebatada, tá certo? Por isso eu estou te abençoando nesse dia. Deixa eu ler aqui o versículo 14, que é o último versículo do Salmo 19, diz assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem é o teu redentor? Não é Pedro nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Eu canto ruim, né? Não é. Querido, isso é um louvor que o nosso querido Nelson Ned gravou, depois se converteu. Ele vai dizer, nem Maria, nem Isabel, nem Abel, nem Noé. Não é não. O nome é Jesus. A terra está cheia da glória de Jesus. Se volte para ele. Eu vou dizer aqui, como diz o Salmo 19, versículo 14, que sejam agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Deus. Aí vai dizer assim, Senhor, rocha minha e redentor meu. A rocha é Jesus Cristo, tá certo? Se volte para ele, creia nele, a glória dele continua na terra ainda. Amém? Quero te fazer um convite especial hoje, que é domingo, às 18 horas, aqui na rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. A partir das 18 horas estaremos adorando a esse Deus santo, santo, santo. Se una a nós, venha adorar o Senhor, Deus te abençoe, Deus te guarde, a terra está cheia da glória de Deus, é Jesus, creia nele, amém.